Meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos à Casa da Caridade Inácio Daniel. Hoje, dia 18 de novembro, a Mayra fará a live como esperado por vocês e como muitos pediram, que estavam com saudade dela, da saudade das palavras e também muitas vezes a saudade de um recadinho do ente querido. Então, para iniciar a nossa harmonização, nós vamos fazer a leitura da lição de número 172 do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E a lição fala sobre lágrimas. E Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículo 28. E o benfeitor Emmanuel explica essa lição da seguinte maneira: Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontou argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima como sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos círculos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor, sofreram e anunciaram a boa nova da redenção, padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas por origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Essa é a lição de número 172 do livro Caminho, Verdade e Vida. Então vamos preparar para a nossa prece? E nesse momento, todos vocês que nos assistem de casa, todos que estão aqui presentes na Casa da Caridade Inácio Daniel, que possam fechar os olhos físicos, acalmar o coração, elevar os pensamentos a Deus e converse com Ele, porque o Pai sempre está a nos escutar. Ele sabe das nossas dificuldades, das nossas dores, e em seu silêncio Ele nos diz: Filho, aqui estou, não desespere. E assim, Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome. Que as Tuas bênçãos estejam presentes em nossas vidas e na casa de cada um dos irmãos que nos assistem neste momento. Que o Teu amor, Senhor, nunca falte em nossas vidas. Que nunca nos falte, Pai, esperança, apesar do nosso choro muitas vezes, Senhor. Que essa esperança frutifique em nossos corações. Abençoa, Pai, os irmãos enfermos, os que estão hospitalizados, os irmãos que retornaram para o plano espiritual da vida. Abençoa os familiares que aqui estão, Senhor, com a dor e com o peso da saudade. Alivia os corações deles, Pai. E que o Teu amor, Senhor, nunca falte em nossas vidas. Nós os pedimos também a bênção para o patrono desta casa, o mestre Inácio Daniel, e para todos os trabalhadores espirituais e os trabalhadores encarnados nesta casa, que todos nós possamos ser exemplos de amor, de fé, de esperança, de fortaleza e de caridade. E é com essa rogativa, Senhor,
que nós os pedimos as tuas bênçãos, mas igualmente a tua permissão e o teu amparo para dar início aos trabalhos da noite de hoje, dizendo: assim seja. Amém. E apenas alguns breves recados. Aqueles que quiserem seguir o dia a dia da Casa da Caridade, nós temos o Instagram, Inácio Daniel Oficial. Acompanhe a nossa casa no dia a dia, nós temos fotos das entregas, dos nossos eventos e também nós temos mensagem das pessoas que recebem as doações dessa casa. É muito gratificante acompanhar o dia a dia. E nós pedimos também aos nossos irmãos que estão neste momento no YouTube que não coloquem o nome dos desencarnados ou nenhuma informação sobre os seus entes queridos no chat. Não é necessário nenhuma informação para que a Mayra possa trazer uma mensagem do ente querido. Então nós pedimos que nenhum meio, seja por telefone, por WhatsApp, por e-mail, não mande informações de desencarnados. Reitero, a médium não precisa de nenhuma informação para receber um recado do ente querido. Muito obrigado a todos e agora passarei a palavra para a Mayra. Quer sair logo, não? Quero. Pronto, será que dá? Mais pra cima. Pronto? Sempre uma invenção nova, né? Toda live é uma invenção nova. Boa noite, meus amados, boa noite os que estão aqui na Casa da Caridade, boa noite àqueles que estão em casa. Eu estava morrendo de saudade de vocês. A gente ficou muito tempo longe, sem se falar, sem ter nossa conversa. Eu tive esse tempo para poder aprimorar as caridades aqui, os projetos de caridade da casa. Eu precisei desse tempo para várias coisas e hoje uma das coisas mais importantes também que nós vamos falar é sobre o lançamento do livro. O livro tem um pré-lançamento hoje, ficou pronto. Esse livro foi um parto, vocês acompanharam, né? Então hoje ele ficou pronto, As Dores do Amor, porque esse livro é feito de uma mãe que perdeu um filho. Então esse livro é para as mães, principalmente para todo mundo que perdeu alguém, mas para as mães ele é a representatividade, o exemplo de uma mãe também que passou pela mesma coisa que vocês. E é um carinho muito grande poder lançar esse livro hoje, poder lançar esse livro com as pessoas que estão aqui na casa, porque ele representa para mim um exemplo, representa para mim as mães fortalezas, como eu chamo elas, as pessoas que suportam a dor, o sofrimento, o luto, que conseguem discernir, que conseguem evoluir através dessa dor que é tão grande. Então, As Dores do Amor é um livro muito especial, será lançado no site agora, já tem ele para vender. A venda vai ser sempre pela internet. Dia 2 de dezembro eu faço uma live sobre o livro. A live é de lançamento do livro, hoje é pré-lançamento. Então quem quiser adquirir, vale muito a pena porque é realmente uma história lindíssima, como tantas outras que eu escrevi em cartas. Cada carta é uma história muito bonita e que daria um livro também. Cada história daqueles que se foram, cada experiência, cada exemplo, com certeza valeria um livro. O nome do espírito que escreve é Jerônima, essa mãe que perdeu o filho enquanto viva, né, enquanto aqui na Terra, e logo depois ela desencarnou. Então a história conta todo o processo de luto e luta dela depois da morte do filho. Então hoje aqui na casa a gente já tem ele para pré-venda, vocês no site que quiserem adquirir também tem para pré-venda. Então estou muito feliz, o dia de hoje é muito especial. E todo o lucro desse livro certamente são para a Casa da Caridade, para os nossos projetos, e a gente tem um projeto agora de adquirir um veículo para a gente poder entregar cesta básica e as nossas coisas dos 14 projetos. Então é para isso que o livro vai angariar fundos. Eu quero agradecer ao Brasil inteiro que me doou. Nós já estamos passando da casa aí de 28 mil lanches esse ano.
A gente está com a casa de 2.000 cestas, então eu estou muito feliz. Em final de dezembro a gente vai prestar contas com vocês, vai para o site, eu também vou falar aqui o que a gente fez durante esse ano todo, mas é com a ajuda de vocês que a gente tem conseguido tantas coisas. Esse ano a gente ainda tem um projeto do frango, porque a gente tem um projeto de entregar uma cesta básica, um panetone e um frango para cada família que é cadastrada nossa, para fazer um Natal feliz. Tem um projeto dos brinquedos, quem quiser doar brinquedo para que a gente dê para as crianças, nós temos 600 famílias cadastradas. Então a gente continua a todo vapor com os projetos e a gente precisa da sua ajuda, essas famílias precisam da sua ajuda. E passado tudo isso, eu tenho que dar outras explicações para vocês também. Os meus trabalhos presenciais irão começar. A gente faz a live aqui com pessoas, tem presencial também, mas os meus trabalhos de psicografia e outros tipos de trabalho que eu farei irão começar aqui na Casa da Caridade de forma presencial. Então, a partir de então, as lives ficam apenas para a nossa conversa, para a evangelização, para o nosso bate-papo. Os recados eu não darei mais nas lives. Hoje eu ainda darei porque não havia conversado com vocês, mas agora que meu trabalho vai começar presencialmente, eu vou passar a fazer esse trabalho na casa. E eu sei que muitos aí de casa vão perguntar, mas a gente que mora longe, que não pode ir, eu entendo perfeitamente e em respeito a vocês, essas pessoas que necessitam, eu irei promover um outro tipo de trabalho, mas para isso eu preciso que vocês entrem em contato com o telefone da casa e autorizem e a gente vai ver como vai fazer esse procedimento, ou via WhatsApp, ou via ligação, nós vamos ver qual vai ser o melhor caminho. Eu não vou abandonar vocês também. Eu entendo perfeitamente, mas as lives não vão acabar, não irão acabar. Eu continuarei fazendo a live de 15 em 15 dias, eu só não darei recados. Além de eu começar o trabalho presencialmente, eu recebi algumas críticas e é verdade que quando a gente recebe alguma crítica, a gente tem que pensar também se há fundamento, porque se houver fundamento é necessário se mudar. Algumas pessoas criticaram, me dizendo que eu estava expondo as famílias. Eu não entendi assim, a minha intenção nunca foi essa quando eu dou os recados ao vivo, mas é porque eu não tenho como localizar a família sozinha, então a internet também serve para isso. Mas eu entendi e acho que tem um fundo de razão e irei mudar para melhorar. Então, assim, as pessoas que moram fora não irei abandonar, eu vou fazer um tipo de trabalho que também vai ser via WhatsApp ou via ligação, como eu disse. E eu vou continuar fazendo as lives apenas para as nossas conversas. E estou explicando isso porque pode ser que na próxima live as pessoas fiquem perguntando cadê os recados. Hoje eu ainda darei os recados porque foi meu compromisso com os nossos irmãozinhos que partiram. Mas a partir de então os recados serão dados apenas nos meus trabalhos. Eu irei fazer um trabalho de psicografia, mas paralelamente irei fazer um outro tipo de trabalho, que é um trabalho que eu vim me preparando durante a pandemia, que é um trabalho é uma psicografia, mas sem a carta. Eu irei atender as famílias aqui na casa, o que será bom também porque eu terei um tempo para as famílias, coisa que geralmente na psicografia eu não tenho. Então, existem vários projetos para o meu trabalho no próximo ano aqui na casa. O Brasil inteiro está convidado, quem puder vir conhecer também. Eu irei informar os dias e como será esse trabalho aqui também pelo canal do YouTube, pelo Instagram e a casa, no telefone da casa, tá bom? Vocês que querem comprar o livro, vocês entram no www.inaciodaniel.org e vocês que querem acompanhar a gente no Instagram também, porque lá tem todas as informações, é @InácioDanielOficial. Então, estamos entendidos. As lives irão continuar, mas irão ser conversas e perguntas. E recados e psicografias agora presencialmente a partir do mês de janeiro. Dezembro nós vamos ter dia 2 a live de apresentação sim do livro, vai ser a live de inauguração, né? A live de venda do livro mesmo, onde eu vou falar um pouco sobre o livro, ler um pouco do livro, para que vocês conheçam dia 2 e falar um pouco sobre a perda dos filhos, porque o livro é a perda de um filho, né? E é muito bonito porque a gente aprende o quanto difícil é se criar filho, o quanto difícil é se ter o filho, mas mais difícil ainda é deixar de ser mãe. Então, esse livro tem toda essa representatividade. Dia 2 de dezembro será essa live, tá bom?
Em dezembro também tem outra live de Natal que nós iremos fazer e aí a gente volta em janeiro. Ou seja, eu tenho mais 2 lives com vocês em dezembro, tá bom, gente? Então, hoje, por ser um dia especial, eu quero agradecer imensamente a todo mundo que está aqui, todo mundo que está me assistindo. Eu escolhi um tema junto com o Daniel, que tem muito a ver comigo, tem muito a ver com vocês, tem a ver com todo mundo. Aqueles que estão aqui ainda no plano terrestre e aqueles que desencarnaram, todos nós. Chama-se Nossas Imperfeições. O tema hoje é Nossas Imperfeições. E como é difícil falar nisso, porque quando você recorre ao dicionário para dizer qual é o significado de imperfeição, ele te diz exatamente assim. Ele diz que imperfeição é aquele que tem defeitos. E aí você recorre ao dicionário de novo para saber o significado de defeito e ele diz o seguinte, são as imperfeições. E você retorna de novo, porque a imperfeição é tão difícil de você conseguir decifrar, de conseguir ver, que até o dicionário não sabe te explicar, no fundo, o que são as imperfeições. E hoje nós trataremos de imperfeições morais e espirituais, não as físicas, porque as físicas são padrões de beleza que nós colocamos frente à sociedade, frente a nós mesmos, e aí queremos que todo mundo se encaixe ali. Essas imperfeições são de cunho muito fútil, porque na realidade você está julgando alguém pelo padrão de beleza que você não concorda. Então não são dessas imperfeições que nós vamos falar hoje, são das imperfeições morais e espirituais que na grande maioria são de nossas escolhas mudar ou não, seguir ou não. E eu vou começar com uma historinha que o Daniel sempre me conta. Ele disse que um dia um filho e um pai estavam conversando em casa quando entrou uma barata. E só quem tem medo de barata sabe o pavor, o horror que isso causa na gente, né? E aí o pai correu apavorado e matou a barata. E o filho ali entre seus 7 e 8 anos viu aquilo. Dias depois entrou uma borboleta muito bonita na casa. E aí o pai não correu para matar, o pai não matou. O pai pegou a borboleta e soltou. E o filho pergunta para o pai, por que matou a barata? E o pai diz que é porque a barata era muito horrível, tinha nojo e tal. E por que não matou a borboleta? E aí o pai responde, porque a borboleta é um filho de Deus. E o filho pergunta, a barata não é filho de Deus? Não é uma criação de Deus? E o pai fica sem ter resposta, porque na verdade sim, a barata também é um filho de Deus, né? Nossos irmãos animais são filhos de Deus como nós. E a única diferença é que a barata não é perfeita, ela não é aquele ser bonito que você consegue ver como uma borboleta que abre as asas, uma borboleta bonita, colorida, não. A barata ela tem uma imperfeição aos nossos olhos. Nós conseguimos ver a barata pelaquela capa que ela veste. A gente sabe que a barata tem uma função, assim como todos os seres vivos. Mas a gente não consegue julgar aquele ser pela sua função, a função que ela tem na natureza. Nós julgamos pela beleza, nós julgamos pelo que nós acreditamos, nós julgamos pela condição que ela vive, de onde ela vem. E aí essa historinha ela nos mostra o quanto os nossos julgamentos nas imperfeições alheias são tão fortes, são tão críticos e que a gente não consegue julgar as nossas próprias imperfeições. Todos nós somos filhos de Deus, com as nossas imperfeições. São essas imperfeições que nos fazem um trampolim para ver o que a gente precisa mudar, para que a gente consiga instaurar um novo processo, um novo nascimento dentro de nós mesmos. Então, eu me lembro muito de uma história, como a gente julga pela beleza, como a gente julga pelo que a gente acha feio ou bonito. Cada um de nós aqui e cada um de nós em casa tem um conceito de beleza, beleza interior e beleza exterior. E muitas vezes esse conceito de beleza está atrelado ao que a gente gostaria que a pessoa fosse, está atrelado ao que a gente gostaria que aquele momento fosse para nós. E aí eu me lembro que um dia, como eu tenho na maior parte do meu tempo, da minha vida, eu lido com os encarnados, mas eu lido muito com os desencarnados. A minha vida é assim, uma mistura entre os dois planos. E eu me lembro que chegou um espírito e ele muito alto, muito alto, muito mesmo. E ele começou a falar assim para mim, nossa, você é feia, hein? Ah, mas eu tenho que falar com uma médium tão feia assim?
E começou a me criticar. Você penteou o cabelo hoje? Porque isso já era de manhã. E eu fiquei olhando para ele, fiquei olhando, e ele falando, nossa, pinta essas unhas. Nossa, você acha que... Ficou me criticando, você é feia. E eu pensei assim comigo. Na hora que eu vi, ele era tão feio, que eu falava assim, gente, será que ele está assim, em algum lugar? Então, o que é que aconteceu com esse espírito? Mas, na verdade, depois eu descobri que era ele que era feio mesmo, enquanto vi dali era ele. E aí até fiquei amiga dele, porque depois descobri que ele morava na mesma rua que o meu marido, antes. Então, assim, ele era feio, o padrão de beleza feio, mas ele me julgou, porque ele me achou feia, porque eu estava com o cabelo todo, e eu julguei ele também, porque eu achei que ele era muito feio. Nós nos julgamos ali. Quando, na verdade, a gente deveria ter começado a conversa de outra forma. Hoje não, hoje eu e ele conseguimos nos lidar muito bem, mas ele ainda continua feio e ainda continua me achando feia. E assim a gente vai levando. Então, assim, as imperfeições que nós temos, nós julgamos muito o caráter provisório, nós julgamos a epiderme, nós julgamos as imperfeições maiores que nós conseguimos ver a olhos nus, são o cabelo, é a pele, é aquela pessoa que não está no padrão de corpo que nós queremos. E as nossas verdadeiras imperfeições são aquelas morais espirituais que nós guardamos dentro de nós. Sabe aquele negócio? É muito estranho quando a gente diz assim, olha, fulano me maltratou. Ah, fulano fez mal a outro fulano, mas no fundo, ele é uma pessoa boa? Não, ninguém é pré-sal para tecer no fundo. Ninguém precisa cavar lá no fundo para ser uma pessoa boa. O que você deve guardar lá no fundo é o que é ruim. No raso, você tem que deixar o que é bom. Então, nossas imperfeições morais estão justamente ali. A gente não guarda muito elas, não. A gente começa a dizer assim, eu não vou mudar, eu estou velho para mudar. Sabe a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Quando as imperfeições vêm justamente para nos mostrar o que nós precisamos mudar. Por trás das máscaras, nós temos máscaras, nós criamos máscaras, a máscara social. Nós temos imperfeições que nós mascaramos. Nós somos pessoas, todos nós temos máscaras sociais. Nós temos mentiras sociais que se fazem necessárias para seguir uma amizade ou para seguir um bom convívio com os vizinhos ou com pessoas que nós conhecemos. Quem nunca, mesmo achando uma pessoa feia com aquela roupa, fala assim, não, você está linda. Todos nós fazemos isso porque eu acho que é como o Chico dizia, a mentira que consola, né? E eu falava muito com meu marido assim, porque eu sempre cozinhei muito mal, sempre. É uma coisa assim, sabe mal mesmo, de temperar a linguiça? Quem é que tempera a linguiça, né? Eu temperava, eu tocava colorau e tudo dentro da linguiça. Então, assim, eu cozinhava muito mal, mas eu sempre digo para o meu marido, se você reclamar, se você não elogiar, nunca mais eu cozinho. Ou seja, é a mentira que consola, para mim consola. Eu quero que minta, eu não quero que diga que minha comida está ruim. Então, assim, nessas imperfeições que nós temos, nós usamos máscaras. Mas a máscara, ela tem um período a ser usada, ela tem um período determinado. Com o tempo, toda máscara cai. E aí, o que está por trás da máscara é o que realmente vai importar. O que está por trás da máscara é o que vai ser vendido. As nossas imperfeições, muitas vezes, estão muito seguramente no nosso subconsciente, mas nós não queremos aceitar. E aí Daniel dizia muito para mim, nós temos que amar as nossas imperfeições. E aí é complicado se dizer isso, é complicado ensinar isso. Amar as imperfeições? Não. Aqui eu não estou dizendo para ter leniência nessas imperfeições. E leniência é aceitar que é imperfeito e continuar imperfeito e querer ser assim. E não mudar, isso é leniência. Mas amar as imperfeições é uma libertação, porque você se autoliberta e se diz, eu sou imperfeito. Eu sou um ser imperfeito, um ser inacabado, que estou em constante evolução, em constante aprendizado. Isso é amar a sua imperfeição. Você não muda o que você odeia, é incrível, mas você não muda. Se você odiar uma coisa, você permanece ali. E nós somos imperfeitos em caráter provisório. Nós somos seres imperfeitos, não em caráter definitivo. Nós precisamos mudar, usar essas imperfeições para mudar. E todos nós somos imperfeitos. As imperfeições é de caráter universal. E cada um com imperfeições diferentes. Cada um é impaciente, outro é brigão,
outro é agressivo, outro é assim, à toa, outro briga com o pai, acha que o pai é o pior do mundo, acha que a mãe é o pior do mundo. A mãe já nasce com culpa, porque quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Tem culpa se o bebê não comer, tem culpa se o filho saiu e não voltou. A mãe já nasce com culpa até do que ela não tem. Nós vemos nossas imperfeições tão impregnadas nos outros que nós não temos a capacidade de diagnosticar dentro de nós mesmos. Uma vez eu passeava com uma pessoa, eu era muito amiga dela, e eu fiz um cursinho aqui em Brasília, isso ainda há muitos anos atrás. E eu me apeguei muito a uma pessoa e éramos um grupo de 5. E eu andava muito com outra pessoa. E eu me lembro que essa minha amiga falava assim, como você pode andar com ela? E eu não entendia direito porque que ela estava me indagando aquilo. Qual era o problema daquela pessoa que eu não poderia andar? Até que ela disse, você não percebeu? E eu falei assim, não percebi. O que é que tinha para perceber? Você sabia que ela é lésbica, né? Aí eu pensei, nossa, eu pensei que era um problema, né? Pensei que a menina estava mexendo com tráfico de drogas, porque eu não podia andar com ela, pensei que era um problema mesmo real. Ou seja, é o julgamento. Nós somos bons julgadores. Mas a vida é exímia cobradora e nós não queremos quando ela nos cobra. Ela nos cobra desde pequeno, ela nos cobra durante a vida adulta. Ela nos cobra a todo momento, ela nos cobra força, ela nos cobra coragem, ela nos cobra mudança, ela nos cobra evolução. Tanta gente que se sente culpada, tanta gente que carrega uma culpa. E isso é uma imperfeição também. Carregar uma culpa da qual você não pode mudar o passado, você só pode mudar o presente e o futuro, é uma imperfeição. Mergulha-se na culpa, mergulha-se no que se fez de errado e deixa para lá todo um futuro e um presente. Nós temos imperfeições de vários graus. A visão que nós queremos dos outros, nós queremos a visão de pais perfeitos, amigos perfeitos, parentes perfeitos, nós queremos a família perfeita, mas nós não queremos ser perfeitos. Nós julgamos os nossos pais pelos atos dele. É tão interessante que durante a infância, o nosso pai e a nossa mãe são seres perfeitos, são seres angelicais para a gente. Nós vemos eles como super-heróis. E na adolescência a gente começa a ver eles como os vilões. Aí já são imperfeitos, não sabem criar, não sabem educar. A gente já acha que ele não se importa com a gente ou que ele se importa e está sufocando. Nós temos essa mudança de visão, de perfeição para imperfeita ali na adolescência. E quando chegamos no padrão adulto, nós vemos que nós só criticamos nos nossos pais o que nós nos tornamos. Aí a gente tem filho e começa a praticar a mesma coisa com os filhos. A gente não percebe que os exemplos dos nossos pais nos fizeram assim. Eu já escrevi muitas cartas, muitas mesmo, já conversei com vários irmãos desencarnados. E cada história é diferente, cada história de vida é diferente, e cada história de morte é diferente, de desencarne é diferente. E cada pessoa acha que tem um motivo para julgar aquilo ali, julgar o luto. Quantos de vocês não foram julgados pelo luto, pelo processo que passaram? Se chora 5 dias, chorou pouco. Se chora 1 ano, está chorando mais ou menos. Se chora 10 anos, chora muito. Ninguém suporta mais. Ninguém está ali para se envolver na sua dor. Ninguém está ali para se colocar na sua posição. Ninguém está ali para sentir o quão importante era aquele ente que se foi para você. Mas está todo mundo ali para julgar. Ah, fulano chora demais, não segue a vida. Eita, fulano chorou 2 dias e está bem. Parece que não aconteceu nada. Nós somos exímios julgadores dos outros, julgadores dos sentimentos dos outros e nós não conseguimos julgar os nossos. Qual seria a minha posição se eu estivesse naquele lugar? Eu encontrei mães que se sentiam culpadas pelas mortes dos filhos, mães que entregaram o filho a acidente, mãe que entregou o filho ao suicídio, mãe que entregou o filho à doença, mãe que acompanhou o filho durante a doença e viu o filho ir diminuindo com aquela doença. E todas elas têm uma coisa em comum, elas se sentem culpadas. Independente da causa da morte, independente do que aconteceu, a culpa está ali nelas. Isso é uma imperfeição, porque uma mãe faz qualquer coisa por um filho. Existem exceções? Talvez exista, eu não conheço, mas
Algumas pessoas, porque por mais que você ache que sua mãe não goste de você, você veja o processo que ela passou para ter você, o processo que ela teve da gravidez. Às vezes a mãe, você achou que a mãe e o pai eram agressivos, que a mãe e o pai não se importou, mas o pai e a mãe estiveram ali o tempo inteiro, deram conforme podia. Às vezes o pai não era tão amoroso como você queria, mas ele estava ali. No final das contas você vai dizer, não, ele não era tão amoroso, mas ele fez tudo que podia por mim, ou ela fez tudo que podia por mim. Então, assim, esse processo de imperfeição das mães é um exemplo para todas as outras imperfeições. Os filhos. Filho é o ser mais alado que eu conheço. Eles acham que são perfeitos. Perfeitos até nas imperfeições. Eu tiro pelos meus próprios filhos que ainda são bebezinhos, mas nas conversas a gente já consegue perceber. O meu filho faz uma coisa errada e pergunta assim, você achou bonito, mãe? Como se fosse a coisa mais bonita do mundo. Quando é bebezinho, a gente tem a tendência a achar mesmo, né? Quando cresce, não. Aí você começa. Então, eu sempre falo para ele, não achei bonito. Ah, mas eu sou bonito. Não sou. Essa é a segunda pergunta dele. Você é bonito, mas o que você fez não foi bonito. Então, assim, as imperfeições são tão latentes, a gente nasce com imperfeições, talvez com imperfeições físicas. Talvez você renasça com imperfeições, porque você tem uma memória de vidas anteriores. Sabe aquela pessoa que já tem um gênio difícil, o gênio mesmo que você fala, nossa senhora, que gênio ruim. Porque lá no Ceará a gente fala assim, que gênio ruim. Eu tinha uma tia que, pelo amor de Deus, que gênio era aquele. Eu tenho certeza que ela vinha de várias encarnações com aquele gênio, porque não é possível. Então, você vê que algumas pessoas já desde pequenininha têm uma memória de vidas anteriores. E aquelas coisas que você julga como imperfeição nela, ela já traz de alguma memória. E aqui ela vem nessa encarnação para se melhorar, para melhorar aquele fato que ela não conseguiu antes. E aí você vê que desde pequenininho, ela está ali impregnada com aquela característica. Mas por que a gente tem essa característica? A gente precisa continuar assim? Não. Ninguém aqui é imutável. Todo mundo é mutável. Todo mundo pode mudar. E cada um sabe onde mudar. Quem sabe mais das imperfeições aqui de cada um são vocês mesmos. Eu mesmo sei de todas as minhas. O negócio é que eu não quero admitir e muito menos publicamente. Como eu também não quero, muitas vezes as imperfeições são justificativas e motivos que nós usamos para continuar no errado. As pessoas nos criticam e às vezes essas críticas doem. Claro que as críticas doem e ninguém quer ser criticado. Nem eu, nem vocês, nem ninguém. Mas às vezes a crítica tem um fundo de verdade, só que ela vem como uma arma, como um julgamento. A pessoa está até certa, mas a forma que ela coloca para você te machuca tanto que ela passa a estar errada. Porque a função principal de uma crítica não é machucar, é tentar tornar aquela outra pessoa melhor, é tornar melhor os atos daquela outra pessoa. Mas ela vem tão ferrenha a crítica que ela acaba te magoando e aí ela perde a função social dela. Eu sempre penso que no início desse meu trabalho, no início que eu digo, no início quando Franca resolveu publicar o vídeo, porque foi graças a Franca que eu comecei a fazer o trabalho público. Eu já fazia esse trabalho escondida. Eu escondi 20 anos da minha vida e não foram poucos, né? Então, quando Franca publicou, muito na minha inocência, eu não sabia o que me aguardava nesse trabalho, no trabalho da psicografia, e enquanto público, enquanto eu iria ter pessoas ali me acompanhando. E eu me lembro que eu lia todos os comentários do YouTube, né? Porque eu queria saber o que as pessoas achavam. Eu estava ali num tratamento novo. E os primeiros, eu tive muitos, como eu sempre tenho hoje, muitas pessoas amorosas, de olhos bons, que conseguem ver a bondade desse trabalho, a seriedade, a honestidade. E tive muitas críticas maravilhosas, mas eu tive algumas críticas que me machucaram muito no início. Muito, muito, muito. Porque eles te julgam primeiro a sua mediunidade. E aí você começa a pensar, como está me julgando se não vestiu a minha roupa, não comeu sal comigo, né? Como se diz. Não passou o que eu passei, não está desde pequena, desde criança passando por esse processo. Por que está me julgando se nem me conhece? Eles vão julgando da sua mediunidade até a sua moral. Eu me lembro que um rapaz, ele falava assim, alguém falou assim, porque vamos ajudar os projetos de caridade também, que a Mayra encabeça, porque desde o início que eu encabeçava os projetos de caridade, que eu acho que são os mais importantes. E aí o rapaz falava no YouTube assim,
Desde quando enganar é projeto de caridade? E aí vinha uma chuva de pessoas tentando respondê-lo ali por mim, e ele vinha dizendo assim que, olha só, eles ficam todos ricos, e deu um exemplo clássico que teve no Espiritismo, porque todo mundo que quer te ferrar usa um exemplo de alguém que caiu em determinado momento, deu um exemplo clássico que aconteceu no Espiritismo. E dizia assim, você nem sabe quanto dinheiro ela não tem, quanto dinheiro ela deve estar escondendo. Não, primeiro que coitado. Dinheiro é o que eu não tenho, na verdade, mas bem. Mas ele não pensava que eu tinha uma vida fora, uma vida pessoal que me permitiu trabalhar, uma vida pessoal que me permite ter a minha vida pessoal em separado. Ele julgou apenas o que ele viu de outros e o que ele acreditava. E aí ele ia dizendo um monte de coisa. De repente eu li um comentário de alguém e ele tornou a dizer, quando eu morrer, ou eu vou para um caixão de madeira ou eu vou para uma câmara de crematório. Ou seja, ele não acredita numa vida após a morte. Ele acredita que quando isso aqui acabar, acabou. E seria ótimo se fosse assim, porque aí a gente não tinha que fazer esforço para ser bom, para ser caridoso, para agradar a Deus, porque a gente ia se esforçar. E eu só acredito que alguém firmemente acredita nisso se ele não fizer nenhum esforço para nada. Se ele não fizer um esforço para ser bom, se ele não fizer um esforço para ser amável. Porque no fundo, todo mundo tem medo do que vem depois. Todo mundo. Porque é uma incerteza. Por mais que nós temos algumas pessoas que vêm nos dizer através das cartas, nos dão indícios de como funciona. Nós temos literaturas e biografias espíritas e de vários cunhos religiosos. Mas mesmo assim continua sendo uma incógnita. Porque é uma incógnita porque é diferente para cada um. Talvez a minha evolução não seja a mesma sua e assim por diante. Então ali quando ele diz isso, eu comecei a sentir naquele comentário que eu estava me preocupando à toa. E no final alguém pergunta para ele, se você não acredita em nada disso, por que você está nesse canal? E ele responde assim, estou a me divertir. Então ali eu entendi que eu estava me preocupando com uma crítica que eu não deveria. Uma pessoa que entra ali para se divertir com a crença, com a fé dos outros, não há por que ser respondida. Ela é digna muito mais de dó do que de raiva. E não é pela crítica que ele fez a mim, porque eu entendi firmemente. É pela forma que ele me criticou, pela forma que ele me julgou sem me conhecer. Mas eu não poderia ficar com raiva, porque quantas vezes eu julguei as pessoas? Quantas vezes nós julgamos durante a nossa vida? Quantas vezes nós somos julgados? E aí quando a gente é julgado, dói. Quando a gente julga, não dói. Eu sei que tem pessoas hoje que eu tive uma adolescência, eu tive uma juventude, eu tive uma maturidade enquanto adulta, mas eu errei muito na vida e eu errei muito com pessoas. E eu sei que tem pessoas que hoje entram lá no canal e dão um dislike, alguma coisa assim, simplesmente porque já me conheceram e algo em mim não agradou. Porque eu não fui legal com essa pessoa, porque eu já não fui legal com alguém. Todos nós já não fomos. Ou porque o dia era ruim, ou porque eu não tinha maturidade. E aí pessoas dizem assim, olha, hoje ela está lá, bancando uma de santa, porque geralmente é assim que as críticas vêm. Não, ela não entende, é que com o passar dos anos, o que eu fui aprendendo foi o meu processo de maturidade. Eu fui aprendendo que esse negócio de ser, de valentia, de não levar desaforo para casa, disso aqui, não adiantava, isso não adianta. Isso é subterfúgio de ignorante. E eu fui mudando com a minha maturidade, e isso ela não consegue entender, porque ela não tem os olhos de ver isso ainda. E aí não adiantaria nada eu pedir perdão se eu errei com pessoas que eu não consegui pedir perdão, com pessoas que se perderam na minha vida, que hoje eu gostaria que tivesse até me assistindo e me perdoasse. Se eu tenho coisas do meu passado que eu gostaria de não ter feito, mas eu fiz. E agora eu não preciso mais me apegar a ele, eu posso me apegar ao presente e ao futuro para não errar de novo. O meu passado não é quem eu sou, mas ele formou quem eu sou. Ele é parte importante da nossa vida. As imperfeições que eu tive naquele momento fizeram eu me tornar o que eu sou hoje. O pouco que eu melhorei, o muito que eu melhorei, se eu melhorei, é graças ao meu passado. Então eu vim anotando algumas coisas para falar com vocês. E aí eu anotei assim, vocês sabem quem você é? O Daniel sempre pergunta isso. Quem você é? Você sabe quem você é?
Porque quem você é não é quem você representa. Não é aquela plateia que você pega, um teatro, eu quero ser assim. Não adiantaria nada a Mayra subir aqui e vir falar com você representando. Tudo que eu falo para vocês aqui, e eu me uso como exemplo por isso, é o que realmente eu sou. Eu sou uma pessoa em processo de evolução, em constante modificação. Eu errei no passado, eu erro no presente, eu sei que eu ainda vou errar no futuro. Mas alguns erros eu já não cometo mais, porque eu aprendi. E cada um só aprende as suas imperfeições com esses erros. O que te faz querer entrar num caminho, eu não vou nem dizer de perfeição, porque aí muita gente vai me criticar, apesar que Jesus vem dizendo que sede perfeitos, né? E ser de perfeitos não é o ser alado que a gente imagina, não. É a perfeição em fazer bem o pouco que você tem que fazer. Se você é presidente da República, faça bem o que você foi eleito para fazer. Se você é agente administrativo, faça bem o que você veio para fazer. Se você vai fazer um café e vai servir esse café, faça o melhor café da sua vida e sirva o melhor café da sua vida. Cada coisinha que você tiver que fazer, faça bem, porque senão você vai fazer de novo ou não vai fazer, mas vai se arrepender de não ter feito. Então, as imperfeições estão ali dentro, mas você precisa se conhecer, só você se conhece. E não adianta nada você representar para alguém o que você não é, porque dentro de você, você sabe quem está ali. Dentro de você, você carrega no seu consciente as suas imperfeições. E é isso que vai fazer você se tornar alguém melhor. É isso que vai fazer com que você possa se tornar alguém que você deseja ser. E aí, para terminar a parte teórica da palestra, eu peguei uma parte de Lucas, capítulo 5, versículo 27, que o título é A Vocação de Levi. E diz assim: E depois disto, saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria e disse-lhe: Segue-me. Isso Jesus disse a ele: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, com isso, Jesus nos ensina que não são os sãos que precisam de médico, não são aqueles que já são justos, que são perfeitos, que precisam se modificar. Somos nós, os imperfeitos enquanto carne, os imperfeitos enquanto espírito. Somos nós que precisamos dessa modificação, somos nós que precisamos dessa evolução. Quando você se liberta e se reconhece imperfeito, você sai, você se destrava, você sai da prisão da perfeição. A perfeição te coloca num pedestal que é uma prisão. Se você se mostra perfeito para alguém, no menor deslize que você tiver, cai toda a sua casa. Se você faz 99 e não faz 1, você vai ser julgada pelaquele 1%. Então, se reconheça imperfeito. Se reconhecer imperfeito é quando você sabe que errou e alguém está ali com você melindroso. Porque você errou, você diz: sim, eu errei. Eu errei com você, mas eu errei mais comigo. Quando eu erro com um irmão, eu erro mais comigo. A minha cura é a cura do próximo. A minha autocura é a cura de alguém. Quando eu começo a me modificar, eu modifico alguém. E quando todos se modificam, a gente modifica o mundo. Não adianta colocar a culpa nos dirigentes que nós temos na política. Não adianta colocar a culpa nos dirigentes das diversas igrejas, diversas religiões, porque ali são seres humanos de caráter muitas vezes duvidosos, porque escolheram ser assim. As nossas imperfeições de caráter são escolhidas por nós e nós devemos modificá-las. É difícil você reconhecer uma imperfeição de caráter. Como é difícil você se reconhecer ali. Mas é ali se reconhecendo, é ali você sendo o seu crítico que você pode modificar. Então, ser imperfeito, mas ser de perfeitos em Deus. Procurar a face de Deus para ser perfeito. Procurar a face do irmão para ser perfeito. E assim eu vou encerrar a parte teórica, passou muito rápido, acho que a gente está há muito tempo sem se ver, sem se falar. E aí hoje passou muito rápido, mas eu prometo para vocês que a gente tem mais 2 palestras antes de terminar
o ano, né? Dia 2 e logo em seguida, antes do Natal. E eu sempre entro no Instagram ao vivo, então a gente continua essa conversa.